Mateus, capítulo 13, verso 44. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e com alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Feche os seus olhos mais um momento, vamos orar. Senhor, queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra. Submetemos a tua palavra agora à ação do teu Espírito Santo para que traga revelação, compreensão das verdades espirituais que vão moldar a nossa vida e nos fazer entender como o Senhor deseja que nós vivamos nesse mundo para a glória do teu nome. Abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa palavra, que sejam tocados e edificados e o teu nome seja exaltado. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, você pode tomar o seu assento. O professor de escola bíblica dominical falou para as crianças da sua sala: se eu vendesse minha casa, meu carro, meus pertences e desse todo o dinheiro para a igreja, será que isso me levaria ao céu? As crianças responderam sonoro: não. E daí ele perguntou: e se eu limpasse a igreja todos os dias, cortasse a grama do pátio, mantivesse tudo arrumado e bem limpinho, será que isso me levaria para o céu? As crianças novamente responderam: não. Ele parou e pensou e disse: e se eu fosse bonzinho com os animais? E se eu desse balas e doces para as crianças e amasse minha esposa? Isso me levaria para o céu? E de novo as crianças responderam: não. Então aquele professor começou a pensar que talvez a compreensão teológica das suas crianças, da sua sala, fosse mais sofisticada do que ele imaginava. E daí ele fez a pergunta: então o que eu preciso para entrar no céu? Um garoto de 5 anos levantou a mão e disse: você precisa morrer. Queridos, essa questão de entrar no céu é algo que todos nós, desde criança, somos ensinados, esperamos e almejamos, né? Eu lembro que quando criança a gente brincava de uma diversão chamada amarelinha. Não sei quantos irmãos aqui brincaram, mas a gente desenhava alguns quadros ali com tijolo na rua, na calçada, e a gente tinha que ir pulando aqueles quadros. A gente dobrava uma casca de banana, jogava e tinha que pular aquele quadro que tinha banana. E aí a gente ia avançando, fazendo progresso, até chegar no fim daqueles quadros que tinha uma meia-lua ali, uma abóbada, e a gente chamava aquele lugar de céu. E o objetivo da brincadeira era chegar no céu. Mas eu quero dizer para você que a nossa vida real não é uma brincadeira e nós, de fato, queremos chegar no céu. E se o céu é esse tesouro que leva alguém a se dispor a abrir mão de tudo, como disse a passagem que nós lemos do Senhor Jesus falando que o céu é como aquele campo que o homem achou e ele foi, vendeu tudo e comprou aquele campo. Se esse lugar tão abençoado e maravilhoso, nós precisamos refletir mais sobre o céu. Então, esse é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Um tema muito bom, um tema muito gostoso. E eu chamei essa mensagem de O Céu é de Verdade. Até tomando emprestado o tema daquele filme que foi lançado em 2014, né? Aquele garotinho Colton, filho de um bombeiro, que ele vai para um centro cirúrgico e tem uma experiência com Deus onde ele vê o céu. Depois ele volta e há uma revolução ali na cidade, na família. Se você não assistiu o filme, é um filme muito bonito, inspirador. Se chama O Céu é de Verdade. Então, queridos, eu queria compartilhar com vocês nessa manhã sobre isso, sobre o céu. A palavra céu aparece cerca de 500 vezes em toda a Escritura. Só no Novo Testamento são 238 vezes. E dessas 238 vezes do Novo Testamento, 129 vezes a palavra céu aparece nos 4 evangelhos. E dos 4 evangelhos, quem mais fala sobre o céu, aliás, de todo o Novo Testamento, o livro que mais fala sobre o céu é o Evangelho de Mateus.
68 vezes nós encontramos menção ao céu no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é aquele evangelho que foi escrito para os judeus e ele tinha uma intenção de anunciar Jesus como rei. É muito utilizado a terminologia filho de Davi, que era um termo messiânico que anunciava a chegada do rei. Então, o Evangelho de Mateus tem muito para nos ensinar sobre o céu. E o que é interessante também é que o Evangelho de Mateus é o único livro em toda a Bíblia que nós vamos encontrar a expressão o reino dos céus. A palavra céu ligada à palavra reino. Essa expressão, na verdade, se repete no livro de Mateus 32 vezes. Também ainda no livro de Mateus, por 17 vezes, o céu é citado como habitação de Deus, como habitação dos anjos, e por 11 vezes nesse evangelho, Jesus vai fazer a comparação do céu com algo, ele vai fazer uma analogia. Você vai encontrar a expressão, porque o reino dos céus é como, e aí ele contava ali uma ilustração. Pelo menos 3 vezes o céu é referido como habitação dos anjos de Deus. Então a palavra céu é a palavra grega ouranos. E essa palavra é traduzida pelos dicionários bíblicos como o lugar onde Deus reside, os céus espirituais ou o destino final daqueles que são fiéis a Deus. E quando a gente olha para a palavra reino, porque se repete várias vezes o reino dos céus, reino significa 2 coisas. A palavra basileia, a palavra grega, significa 2 coisas. Primeiro, significa poder, reinado, domínio, governo. Mas também significa um território sujeito ao governo de um rei. Então, por exemplo, quando você pensa no Império Romano, você pensava no reino que abrangia todo aquele território que estava debaixo do governo de Roma. Mas você pensava também sobre a realeza do império, sobre o imperador e o seu poder que tinha de reger sobre toda aquela área territorial. Então, amados, nós vemos que os profetas, na palavra de Deus, falaram sobre o céu. João Batista, o precursor do Senhor Jesus, aquele que veio preparar o caminho, ele se apresenta no deserto do Jordão, conclamando as pessoas para se arrependerem, dizendo, porque o reino dos céus está próximo. Jesus também anuncia o reino dos céus. Os apóstolos falaram sobre os céus. Então, todos nas Escrituras mencionaram sobre o céu. E o que nós podemos aprender sobre essa tão aguardada esperança? Porque me parece que essa ideia do céu, ela vem se tornando na mente de muitas pessoas algo como que fosse uma mitologia ou um conto de fadas. As pessoas começam a duvidar que o céu existe. Esse céu que significa a herança que o Senhor tem para os seus. Então, o que a gente pode aprender sobre essa esperança tão aguardada? Primeira lição que a gente aprende é que o céu é real, como é o tema dessa mensagem. O céu é de verdade. O céu não é uma mitologia. O céu não é invenção, uma criação humana. Queridos, o céu é de verdade. Aqui está um bom motivo para você dar um glória a Deus, se você está almejando ir para esse lugar. Eu desejo ir para o céu, porque eu olho para esse mundo e não tem nada nesse mundo que realmente me convença a dizer, que lugar maravilhoso para se viver. Não tem. Então, o céu é verdadeiro. João capítulo 14, versos 2 e 3, o Senhor Jesus diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Então, Jesus está fazendo uma afirmação, uma declaração. O céu é de verdade. Na casa do meu pai há muitas moradas, e ele vai dizer, e eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para
que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está dizendo que nesse momento, agora, quando nós estamos aqui reunidos, nessa manhã de 1º de dezembro de 2024, enquanto nós estamos aqui, o Senhor Jesus está nos preparativos finais de moradas para receber a mim, a você e a todos quantos são fiéis ao Senhor. E Ele está finalizando esses preparativos até que vai chegar um momento em que Ele retornará para buscar a sua igreja, composta de todos aqueles que o amam. Então o céu é de verdade, o céu é um lugar real, que é a habitação do Senhor e que o Senhor Jesus nos promete que iremos morar com Ele ali. Amém. Segunda lição que nós aprendemos é que o céu é um lugar que tem uma cultura, que tem a sua ordem e as suas características. Eu não vou conseguir esgotar com os irmãos em meia hora de mensagem aqui os 238 versículos que temos no Novo Testamento, mas eu quero ler alguns versículos com vocês. Alguns eu vou só citar a referência, se você estiver anotando, ou se você quiser checar depois em casa, rever essa mensagem pela transmissão, mas você vai poder entender essas características. Só vou mencionar aqui o endereço. Mateus 18:10 fala que o céu é morada de Deus e dos anjos. Mateus 13:43 fala que o céu é a habitação dos justos, ou seja, aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo. Mateus capítulo 5, verso 12, nos mostra o céu como um lugar de recompensa para todos os que viverem buscando fazer a vontade de Deus. Então está aqui um bom motivo para você viver a cada dia da sua vida pensando qual é a vontade de Deus, o que agrada ao coração de Deus, o que alegra o coração de Deus, porque os que buscam viver dessa forma são esses os que vão morar no céu. Mateus 25, 21 fala que o céu é um lugar de regozijo e de alegria. Em contraste com esse mundo caído que nós vivemos, que é marcado por tanto sofrimento, por tanta dor, por tanta violência, por tantas coisas terríveis, por tantas tragédias, com as quais nós nos deparamos dia após dia. Os noticiários estão a todo momento reportando coisas tristes e coisas terríveis e sofrimentos que acontecem. O céu não vai ter isso. Romanos capítulo 14, 17 diz que o céu é um lugar de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha que coisa boa. Como deve nos alegrar imaginar que nós vamos viver num lugar onde há justiça, paz e alegria. Apocalipse 21, 4 diz que no céu não haverá dor, não haverá morte, não haverá tristeza. Eu sei que todos nós, em uma certa medida, experimentamos dor, experimentamos um nível de tristeza, e muitos já passaram pela morte e sofreram a agonia da morte, mas no céu não vai ter nada disso. Apocalipse 21, 23 diz que é um lugar de resplendor e glória incomparável. E Apocalipse 22, 3 e 4 diz que ali, isso é o mais importante de tudo sobre o céu, queridos. De todas essas características que nós citamos, que são muito boas, atrativas, e que nos fazem desejar morar no céu, essa que é a melhor de todas elas. Diz lá em Apocalipse 22, 3 e 4, que ali teremos comunhão permanente com o Pai, e o veremos face a face. Glória a Deus. Nós aprendemos também sobre o céu, que aquela morada e aquele governo, aquele reinado, não terá fim. Se você pensa, mas qual é a duração do céu? É eterno. Qual é a duração do reinado do Senhor, do governo, do reino dos céus? Não terá fim. Eu queria ler com vocês Daniel, profeta Daniel, capítulo 2, versos 44. Porque Daniel lá atrás, muito antes de Cristo vir, ele já havia profetizado a instauração do reino dos céus, o estabelecimento desse reino como um reino eterno. Então ele diz assim no verso 44, mas nos dias desses reis,
O Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ainda a carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 8, diz assim: mas a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Então, nós estamos nos preparando para ir para um lugar de alegria, onde estaremos na presença do Pai, onde não haverá sofrimento, onde não haverá morte, onde haverá justiça, paz, um lugar de resplendor, um lugar de glória, e ali nós estaremos para todo o sempre. E aqui nós chegamos num ponto talvez mais importante dessa mensagem. Quem entrará no céu? O que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Porque nós já vimos que é um lugar excelente, é um lugar que qualquer pessoa gostaria de viver ali. Quem entrará nele? Então, nós aprendemos nas palavras do próprio Senhor Jesus que somente aqueles que nascerem de novo. Evangelho de João, capítulo 3, versos 3 e 5, o Senhor Jesus fala: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 5, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, o que Jesus estava falando sobre esse nascer de novo? Pastor André, o que é o nascer de novo? Nicodemos não entendeu. O Nicodemos perguntou a Jesus: mas como eu, sendo um homem velho, será que eu tenho como voltar para o ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Ele não entendia que o novo nascimento não se tratava do nascimento biológico, do nascimento da carne. Ele estava falando do nascimento espiritual. E o que é esse novo nascimento? O novo nascimento é quando os olhos do nosso entendimento espirituais são abertos por uma ação convencedora do Espírito Santo e nos faz entender que somos pecadores e nos leva a um arrependimento genuíno, onde nós reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos e decidimos abandonar essa vida de pecado e seguir a vida fazendo a vontade de Deus. Esse processo é chamado de um novo nascimento. Quando uma pessoa, ou a gente chama muitas vezes de conversão, quando a pessoa vivia um estilo de vida fora da vontade de Deus, fazendo o que bem entendia, sem se importar com o que era a vontade de Deus, sem sequer buscar conhecer qual era a vontade de Deus. Mas chega um momento da vida dela que, convencida pelo Espírito, ela se arrepende, ela se rende ao Senhor e ela reconhece que precisa de um Salvador, confessa os seus pecados e passa a determinar no seu coração viver para agradar a Deus. Essa pessoa nasceu de novo. E Jesus fala que essas pessoas são as que entrarão no reino dos céus. Jesus fala também que os que entrarão no reino dos céus são aqueles humildes de espírito. Mateus capítulo 5, verso 3, você pode acompanhar aí. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então preste atenção, se você está lutando aí com orgulho no seu coração, se você é uma pessoa de coração duro, orgulhoso, isso é um empecilho para você entrar nos céus. Pré-requisito é que você tem que ser humilde, você tem que se humilhar, reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa da graça de Deus, reconhecer que tem que abrir mão de padrões de vida, de reações que são motivadas por orgulho. Jesus fala também que aqueles que são perseguidos por causa da justiça e do Evangelho, está lá em Mateus capítulo 5, versos 10 a 12, esses vão entrar no reino dos céus. Olha o que ele disse, Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles
é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa, o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então o Senhor Jesus está dizendo que todos aqueles que se devotam à causa de fazer o nome do Senhor Jesus Cristo conhecido, e por causa disso sofrem perseguição das mais variadas, podendo perder até a própria vida aqui nessa terra. Jesus diz: todos aqueles que são perseguidos por amor do meu nome, esses entrarão no reino dos céus. O Senhor Jesus também falou em Mateus capítulo 25, versos 34 a 36 e o verso de número 40, que aqueles que têm um coração compassivo, ou seja, aqueles que têm compaixão, que estendem compaixão ao próximo, esses entrarão no reino dos céus. Ele disse: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, e entrem na posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e me deram de beber. Era forasteiro, e me acolheram. Estava nu, e me vestiram. Enfermo, e me visitaram. Preso, e foram ver-me. O rei, verso 40, o rei respondendo lhes dirá, porque aí eles perguntam: quando é que a gente fez todas essas coisas? Quando é que te vimos nu, preso, doente, fomos visitar? E o rei respondeu: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. E mais outro detalhe que o Senhor Jesus cita quanto àqueles que vão entrar no reino dos céus, são aqueles que decidiram no seu coração perdoar os que lhe ofenderam. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, as palavras do Senhor Jesus dizem: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. E ninguém conseguirá entrar no reino dos céus sem ter o perdão do Pai. O perdão é a condição fundamental para a gente entrar. E para que nós sejamos perdoados, nós precisamos perdoar. Alguém ofendeu você? Tem alguém que trouxe problemas para a sua vida? Pode ser alguém que você conhece, alguém que você não conhece. Pode ser alguém que esteja causando dano a você, à sua família, ao seu conhecido. Pode ser pessoas que o magoaram, que o feriram, que lhe causaram um grande prejuízo. E talvez no seu coração você guarde essa mágoa até hoje, você nunca perdoou essa pessoa. Cuidado, porque se você quer entrar nesse lugar lindo, maravilhoso, habitação de Deus, onde não há dor, tristeza, sofrimento, sem você perdoar, você também não será perdoado. E aqui automaticamente a gente vê, então, quem ficará de fora? A palavra de Deus traz uma lista, elenca vários comportamentos, atitudes ou práticas de vida que não são compatíveis com quem é nascido de novo. Se você nasceu de novo, se você teve um encontro com Cristo, se você rendeu a sua vida a Ele e decidiu no seu coração viver para a glória dEle, esses comportamentos não podem fazer parte da sua vida. Então quem fica de fora? Os que praticam a iniquidade. Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. O Senhor Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios,
E em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Também ficarão de fora os que não tiveram compaixão. Assim como nós já vimos que aqueles que tiveram compaixão, que estenderam compaixão, vão entrar, os que não estenderam compaixão vão ficar de fora. Como lemos ali, né? Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 41 a 46. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Também, queridos, ficarão de fora os injustos, os impuros. Isso está lá relatado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 e verso 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? E ele traz um alerta dizendo: não se enganem. Ou seja, não se iludam, não pensem que vai dar certo, porque não vai. Ele diz: não se enganem, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo é muito claro e muito direto quando ele elenca aqui esses padrões de comportamento. Talvez, se você está me escutando, você pode estar se sentindo confrontado por se identificar com um desses comportamentos, e talvez você está se sentindo ofendido, mas eu quero dizer: não se ofenda comigo, eu só estou lendo as palavras do próprio Senhor Jesus, daquele que é o rei desse reino que nós falamos, daquele que tem a autoridade de decidir quem que vai entrar e quem que não vai, e é ele que está dizendo: os que assim viverem não entrarão no seu reino. Paulo ainda escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versos 19 a 21, também falando sobre a lista daqueles que não vivem uma vida compatível com um novo nascimento. Gálatas 5, 19 e 21, ele diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Olha o que ele diz: eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, esse é um alerta muito solene, esse é um alerta muito sério. Nós precisamos revisar a nossa vida. Se eu estou vivendo uma vida guiada por ira, guiado por animosidade, guiado por ódio, guiado por comportamentos como de idolatria, feitiçaria, de impureza, de linguagem inadequada do falar, de imoralidade sexual, nós vivemos num mundo, numa sociedade completamente pervertida nos valores. Isso aqui, essa lista de comportamento, quando apresentado para o modo de viver da sociedade que nós estamos, é completamente antagônico, é ir contra a maré. Por isso que muitas pessoas fora das igrejas têm ódio dos crentes. Nós estamos vivendo um tempo, dias de cristofobia, em que os cristãos estão sendo odiados porque defendem esses valores. Mas são esses valores, são essas práticas de vida que nos asseguram que nós somos pessoas nascidas de novo. Veja, uma coisa que você precisa entender: não é que você tem que praticar essas coisas para nascer de novo. É o contrário. Porque você nasceu de novo, como o pastor Emanuel pregou aqui no domingo passado,
nós fomos revestidos de um novo homem, de uma nova criatura. O velho homem morreu com as suas práticas que antes nós vivíamos. Agora que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós experimentamos o encontro com o Senhor, nós nos arrependemos e rendemos nossa vida para Ele, essas práticas não podem mais fazer parte. Mas, pastor André, eu conheço tanto crente briguento, raivoso, crente que tem ódio, crente que não perdoa o outro. Mas, pastor André, eu conheço tanto crente que está lá com o computador aberto, vendo pornografia. Ah, pastor André, mas eu conheço tanto crente que está vivendo uma relação sexual inadequada, imprópria. É a escolha que as pessoas estão fazendo. Não é o fato de a gente estar na igreja no domingo, cultuando a Deus, ou não é o fato de nós sabermos cantar as canções de louvor e adoração, ou termos uma Bíblia na nossa cabeceira, que faz de nós pessoas nascidas de novo. O que faz de uma pessoa realmente nascida de novo é o seu genuíno arrependimento, é a sua rejeição pela prática de pecado, pelos comportamentos contrários a uma vida de santidade. É isso que determina. Então, assim, a gente pode passar uma imagem para o próximo que a gente é santo, de que a gente vive uma vida justa, de que nós somos crentes de verdade. Nós podemos performar muito bem uma aparência, um comportamento. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que sonda a mente e os corações. O Senhor é aquele que conhece a motivação do seu coração. O Senhor é aquele que sabe quando você está enganando, mentindo, se envolvendo em imoralidade, em práticas e vícios, em coisas que não o agradam. Ele conhece. E Ele chama você, cada vez que uma mensagem é pregada do púlpito de uma igreja, essa mensagem é uma comunicação, é um chamado profético para o arrependimento, dizendo: abandone os maus caminhos, abandone as práticas, se volte para o Senhor enquanto é tempo, se arrependa, entregue a sua vida a Ele. Porque a vontade de Deus é que você vá morar no céu. Também ficarão de fora os que praticam abominações. Está lá em Apocalipse 22:15. Diz assim o texto: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. É uma lista muito séria também. Mas, pastor André, por que cães aqui? Quer dizer que os cachorrinhos não vão entrar no céu? Quando Jesus estava falando aqui dos cães nessa mensagem, os cães naquele tempo, naquele contexto, eram tidos como animais impuros, porque eles não eram os animais cuidados nas casas como a gente tem hoje. Os cães eram animais que viviam na rua se alimentando das coisas mais impuras e nojentas. Então aqui ele está usando uma figura de linguagem para dizer que aqueles que vivem um estilo de vida se alimentando daquilo que é nojento, daquilo que é impuro, que é inadequado, que é contrário à santidade de Deus, essas pessoas não vão entrar. Assim como os feiticeiros, aqueles que praticam a magia, aqueles que estão envolvidos em consultar mortos, aqueles que estão envolvidos em buscar adivinhação. Esses dias atrás uma pessoa veio para mim e falou assim: pastor André, o senhor é de outubro, né? Então o senhor é do signo de Libra. Sabia que essa semana o signo está dizendo que você vai ter uma semana assim de sucesso e tudo? E eu, com todo o respeito e carinho, disse para aquela pessoa: olha, minha querida, eu não acredito nisso. Eu não acredito que os astros determinam a minha prosperidade, o meu futuro. Eu acredito que o que determina o meu destino é o meu Deus a quem eu sirvo. E, aliás, falei para ela, a palavra de Deus diz que consultar os astros a favor da sua vida é uma prática de feitiçaria, é uma abominação aos olhos de Deus. Então, se você faz isso, falei para ela, abra mão disso. Se você quer saber como você pode ter uma vida próspera e bem-sucedida, ao invés de consultar o jornal lá, a folhinha que fala sobre os astros, consulte a palavra de Deus. E aí você vai aprender como ser bem-sucedido. Então, os que praticam a feitiçaria, os que praticam a idolatria, nós já falamos aqui que a idolatria não é simplesmente você só se prostrar diante de uma imagem de barro,
mas tudo aquilo que nós colocamos como um Deus em nossa vida, pode ser o dinheiro, pode ser um astro de futebol, pode ser um artista, pode ser um membro da família, qualquer coisa que eu devoto a minha vida, que eu declaro a minha dependência daquilo, se torna um ídolo. Nós não devemos cometer idolatria. E ele termina a lista dizendo: todo aquele que ama e pratica a mentira. Graças a Deus, nenhum dos irmãos aqui nessa igreja mente ou já mentiu, né? Estamos todos livres disso. Mas olha, queridos, há quem diga assim: mas pastor, se eu contar só uma mentirinha, eu quero te dizer uma coisa. Sabe o que Jesus chamou e declarou ser o pai da mentira? Satanás, o diabo. Ele é o pai da mentira. Já o Espírito de Deus é chamado o Espírito da verdade. Então, como que você pode escolher servir a Deus, dedicar a sua vida ao Senhor e continuar falando mentira? Mas pastor, eu precisei contar aquela mentira, senão eu ia me dar mal, senão eu ia sofrer, senão eu ia ter um grande problema. Bom, enfrente o problema, assuma o problema, mas fale a verdade. A palavra de Deus nos ensina isso: fale cada um a verdade com o seu próximo. Se você é aquele que pratica mentira para se dar bem, se você é aquele que conta uma mentira para se safar de alguma situação constrangedora, você está trilhando o caminho daqueles que não vão entrar no céu. Então esse é um alerta importante. Eu queria fechar essa mensagem aqui, queridos, falando ainda sobre o céu, como se deu a conquista do reino do céu, o domínio e o estabelecimento eterno do governo celestial. Então, todo o reino ele foi formado através de uma ação expansionista de um determinado conquistador. Quando você olha para a história, você vai ver, por exemplo, Gengis Khan sendo aquele que estabeleceu o Império Mongol, o maior império que já houve na história, né? Desde lá da Índia até a Europa. Você vai ver Alexandre o grande imperador macedônio, né? Que ele estabeleceu o império. Você vai ver Ciro o Grande, aquele imperador Aquemênida. Você vai ver Nabucodonosor, que ele estabeleceu o império neobabilônico, né? Depois conquistou Jerusalém, destruiu o templo. Vocês conhecem a história. Então, para cada império que foi estabelecido, houve um conquistador com ação expansionista que foi dominando, avançando, expandindo o alcance do seu reino, do seu governo, do seu império. Em relação ao reino dos céus, essa expansão, ela começa com o coração do homem. O grande conquistador desse reino dos céus é o Senhor Jesus, que ele vem conquistando os corações, o coração de cada homem, de cada mulher. A cada dia que uma pessoa se arrepende e entrega a sua vida para ele, é um território conquistado, é uma vida conquistada para esse reino. E quando que teve início a implantação desse reino? Com a vinda do Senhor Jesus. Nós vemos lá em Mateus capítulo 4, 17, o Senhor Jesus, então, diz: daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A política expansionista do Senhor Jesus, ela passa por esse princípio do arrependimento. Você quer entrar no reino dos céus? Se arrependa dos seus pecados, reconheça, confesse-os diante de Deus e tome uma decisão de abandonar esse estilo de vida. São as palavras do Senhor Jesus: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Então Jesus, ele vem a esse mundo e ele inaugura essa política de expansão, de estabelecimento, de conquista, de domínio, né? Através do seu ministério terreno, depois da sua morte e ressurreição. E a conclusão, quando esse reino celestial será estabelecido definitivamente, permanentemente, nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 24 a 28. Paulo, falando aqui nesse capítulo inteiro sobre a ressurreição, ele vai dizer: e então virá o fim, quando ele, falando do Senhor Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai.
quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, amados, eu queria concluir dizendo que nós nunca devemos nos esquecer ou perder o foco de que o céu é real, que é uma herança incomparável e que a nossa vida nesse mundo deve ser vivida almejando ir para esse lugar, estar com o Senhor, viver a cada dia com esse objetivo. O céu é o meu destino, o céu é de verdade. Como Jesus fala naquele texto que nós lemos, naquela comparação, que o reino dos céus é como um homem que foi e encontrou um tesouro no campo, tão precioso, tão valioso, tão incomparável era aquilo, que ele foi e vendeu tudo que tinha, se desfez de tudo, para conseguir aquele céu, aquele tesouro. Então, o Senhor Jesus está dizendo que essa deve ser a nossa visão, o nosso anseio pelo céu. É algo tão precioso, tão maravilhoso, que eu tenho que estar pronto, disposto a abrir mão de tudo nessa vida, a fim de ganhar o céu. Você quer ir para o céu? Amém. Você pensa no céu? Amém. As crianças falam sobre o céu. E você tem refletido sobre o céu? Você tem vivido o seu dia a dia com essa perspectiva celestial? Nós vimos aqui na mensagem do domingo passado o pastor Emanuel pregando em Colossenses 3, dizendo assim, que já que nós fomos revestidos do novo homem, nós devemos colocar o nosso pensamento nas coisas que são do alto, onde Cristo está. Devemos pensar no céu. Nós estamos nesse mundo, queridos, mas somos peregrinos, nós não somos desse mundo. Esse lugar não é a nossa pátria, esse lugar não é o nosso destino, esse lugar vai ser afetado, vai sofrer muitas coisas terríveis. O meu destino, o seu destino, o que Deus deseja para mim e para você, o que o Pai tem reservado para mim e para você, é o céu. É para lá que eu quero ir, eu quero ver você lá, eu quero cruzar a linha de chegada juntamente com você. Quero convidar você a se colocar de pé. E nós falarmos com o Senhor sobre essa mensagem, sobre esse tema tão maravilhoso, tão importante. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos agora e comece a falar com o Pai sobre o céu. Você pode agradecê-lo por esse lugar que foi preparado desde antes da fundação do mundo, por essas moradas que o Senhor Jesus está preparando e que em breve irá nos buscar. Esse é o momento de você fazer uma reflexão, uma análise no seu coração e pensar como eu estou vivendo a minha vida. Eu estou vivendo como um cidadão do céu ou com minha mente nas coisas desse mundo, dessa terra? Abra os seus lábios e comece a falar com o Senhor. Senhor, te louvamos e te agradecemos por tua palavra. O céu é de verdade, o céu é um lugar maravilhoso, o céu é aquilo que nós ansiamos, Pai. Mas me parece que ao longo do tempo, esse assunto sobre o céu tem saído das conversas, tem saído da moda, as pessoas não têm falado. Parece que as pessoas estão perdendo a perspectiva sobre o céu, estão sendo distraídas e tendo a sua atenção voltadas para as coisas dessa terra, desse mundo. E eu oro nessa manhã para que essa palavra que foi ministrada, o Teu Espírito Santo nos provoque, nos resgate, nos traga de volta a entender a preciosidade do céu, porque ali nós queremos estar vivendo com o Senhor para todos sempre, Pai.
te agradecemos porque o Senhor Jesus veio a esse mundo, quando não havia uma forma de nós chegarmos ao céu, quando nós estávamos todos destinados a uma perdição eterna. O Senhor fez um caminho através do seu Filho Jesus, enviando a esse mundo e para vir e morrer naquela cruz, pagando pelos nossos pecados, a fim de que o caminho pudesse ser aberto, que nos reconcilia junto ao Pai, que nos permite atravessar rumo a esse destino eterno que é o céu. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício, pela tua morte. E hoje, agora, Pai, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, nós lembramos que por causa que o Senhor morreu, nós temos acesso ao céu. Te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e pedimos que o Senhor nos ajude a viver a cada dia nas nossas decisões, nas nossas reações, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e escolhas, Pai, a viver pensando o que agrada ao Senhor, porque queremos ir morar no céu. Nós oramos assim, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.